Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 134 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem PPL de 2019 que trata de Química Ambiental. Nessa questão são discutidas algumas fontes de energia e a gente tem que identificar basicamente se elas são renováveis ou não. Então vamos dar uma lida nela e interpretá-la. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento de uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Então, você quer uma fonte de energia que seja renovável e que tenha menores impactos ambientais. Vamos dar uma olhada nas alternativas. A gente tem urânio enriquecido. Então, o urânio usado lá nas usinas nucleares, ele é extraído de um minério de urânio. E apesar dele não ser assim tão raro, ele não é um recurso renovável. Você tem uma certa quantidade de urânio no planeta e não tem como a gente repor esse urânio no tempo hábil que ele é usado nas usinas. Então, ele não é considerado um recurso renovável e os impactos ambientais de uma usina nuclear também são bem questionáveis. Então, essa alternativa é um pouco complicada. Carvão mineral é um combustível fóssil. O que isso significa? Ele foi formado por restos de plantas e animais fossilizados, mas ele é um mineral. Levou bastante tempo para se fazer essa fossilização do carvão ao longo do tempo. Então, ele não é considerado uma fonte renovável, além de que a queima de carvão tem certos impactos ambientais, como o aumento do efeito estufa e tal. Então, não vale tanto a pena. Intensifica o efeito estufa, aumenta o aquecimento global, Então, não faz muito sentido, não. O gás natural também é um combustível fóssil. Ele também é formado por decomposição de matéria orgânica e ele é encontrado normalmente junto com o petróleo. O petróleo é aquela mistura sólida, líquida ali, e o gás natural é na forma gasosa. O principal componente do gás natural é o metano, que é o que tem fórmula molecular CH4. E também a queima do metano, do CH4, vai liberar CO2 no meio, vai intensificar o efeito estufa e, portanto, aumentar as causas do aquecimento global. Então, também não é muito legal se usar gás natural como um ambiente. Ele não é nem renovável e também causa impactos ambientais. Então, não é uma boa. Você tem também o óleo diesel. O óleo diesel também é um combustível derivado de um combustível fóssil, que é o petróleo. Então, do petróleo você extrai uma fração e a partir dessa fração se faz o óleo diesel. Então, com certeza, ele não é renovável. E por último, a gente tem a biomassa. A biomassa é a nossa resposta, porque ela é renovável e tem menor impacto ambiental, mas eu vou explicar por quê. A biomassa nada mais é do que matéria orgânica que é queimada para a geração de energia. Aí você pode estar se perguntando, bom, mas o petróleo, o gás natural, o óleo diesel, que é derivado do petróleo, até o carvão mineral, eles também são derivados de matéria orgânica que vão ser queimados para liberar energia. Qual que é a diferença, então, da biomassa para eles? A primeira diferença é no tempo que se levou para ser produzido. O carvão mineral, o gás natural e o óleo diesel levaram muito tempo para serem formados. Eles são combustíveis fósseis. Então, você tem a matéria orgânica que foi soterrada sob pressão, temperatura e virou o que virou. Então, isso diminui bastante a renovabilidade deles aqui, porque você demora muito tempo e energia para isso.
E não só isso, eles causam um impacto ambiental maior do que você pegar e queimar a biomassa que você mesmo produziu ali, né? Lenha, por exemplo. Lenha é biomassa. A diferença entre queimar lenha e queimar petróleo, né, gasolina, óleo diesel, gás natural, carvão mineral, é que, embora em ambos você tenha na combustão a geração de CO2 e água, esse carbono aqui que vem da lenha e vai para o ambiente, vira CO2, né, e é liberado na atmosfera, ele foi capturado pela planta no seu crescimento. Então vamos pensar no seguinte caso. Ó. Vamos supor que você planta uma árvore, coloca a sementinha lá, planta uma árvore, ao longo do tempo ela vai crescendo até se tornar lá uma árvore gigante. Aí você vai e corta ela, faz lenha e queima essa lenha. Se a gente pensar, a árvore faz fotossíntese. Então, para crescer, a planta ela absorve CO2 da atmosfera, junto com a água do solo e mais sais minerais, e forma o seu alimento, que é a glicose, e constrói seus tecidos. Então, ao longo do seu crescimento, uma planta ela absorve, ela captura carbono. Então, toda essa parte aqui que era um gravetinho e virou um tronco gigante, ela é muito rica em carbono, né? Matéria orgânica muito rica em carbono, e ela veio justamente do CO2 da atmosfera. Então, esse carbono não foi criado, ele tem que vir de algum lugar, e ele veio justamente da atmosfera. Então, no crescimento, a planta absorve carbono, e quando você, por exemplo, usa lá ela como lenha, como combustível, ela libera esse carbono de volta para a atmosfera. Então, no balanço de carbono, no final das contas, meio que fica no 0 a 0. Quando você, por exemplo, planta a cana-de-açúcar e, a partir dela, produz o etanol, o CO2 que a planta absorveu para crescer, formar lá os tecidos, formar o açúcar que tem no seu caldo, né? Formar isso tudo, ele foi absorvido durante seu crescimento e na hora que você queima o etanol como combustível, você vai liberar esse CO2 de volta. Então, o que você absorveu, você libera de volta. O balanço de carbono na atmosfera, de CO2 na atmosfera, fica no 0 a 0, ou praticamente nisso. No entanto, quando você pega o petróleo, gás natural, gasolina, diesel, que são derivados do petróleo, carvão mineral, o que você está fazendo é aumentar a quantidade de carbono na atmosfera. Porque esse carbono aqui que vem do petróleo, vem do gás natural, vem do carvão mineral, ele não estava na atmosfera antes. Ele estava justamente no solo. Então você tira do solo, queima e joga na atmosfera. Aí você está aumentando a concentração de CO2. Então esse é que é o problema dos combustíveis fósseis. Eles aumentam a concentração de CO2. Enquanto os combustíveis renováveis, há um maior equilíbrio disso daí. O que você libera, você acabou retirando da atmosfera antes de você liberar. Então fica meio que no 0 a 0. Então, por esses dois motivos é que a nossa resposta é a biomassa. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Tchau, tchau!